O nitrogênio é um elemento fundamental para a vida no nosso planeta. Isso porque ele entra na composição dos aminoácidos que vão formar nossas proteínas, do ATP, substância energética da célula, e dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são as moléculas da vida. Aprenda um pouco mais sobre o ciclo do nitrogênio nessa nossa videoaula. Fique ligado porque aqui você aprende biologia. Bem, como nós falamos, o nitrogênio ele é fundamental para formar proteínas, ATP, DNA e RNA. A atmosfera é abundante em gás de nitrogênio, o N2, também chamado de azoto. O grande problema é a fixação desse nitrogênio pelos seres vivos. Poucos são os seres vivos que conseguem fixar esse nitrogênio. Isso porque, na ligação entre esses dois nitrogênios, há 3 ligações covalentes, e essas ligações são de difíceis quebra. Para quebrar essas ligações é necessário muita energia, e poucos são os seres que têm enzimas capazes de romper essas ligações químicas. Mas quem são esses seres que fixam o nitrogênio? Micro-organismos como algumas bactérias, algumas arqueias e alguns fungos. A partir daí, então, o nitrogênio sai da atmosfera, na forma gasosa, e entra na cadeia alimentar, entra no meio biótico. Na forma, então, de nitrogênio orgânico, ele vai agora sendo passado de produtores para consumidores e até chegar, então, nos decompositores. Animais e plantas não têm capacidade de fixar nitrogênio, mas nós, animais, obtemos esse nitrogênio através da nossa dieta. Os nossos alimentos devem conter esse elemento diariamente, para que aí sim possamos formar nossas proteínas, ATP e ácidos nucleicos. E as plantas, como fazem? Já que elas não absorvem nitrogênio da atmosfera e também elas não consomem outros seres vivos, já que são autótrofos, como ela vai receber esse nitrogênio? As plantas recebem nitrogênio principalmente na forma de nitrato presente no solo. Então as plantas dependem desse nitrato do solo para que elas possam então obter esse nitrogênio. Algumas plantas fazem uma relação mutualística com seres fixadores de nitrogênio. É o caso aqui, veja só, as leguminosas, que são plantas que têm sementes dentro de vagens. É o caso do feijão, da soja, da lentilha, do amendoim. Então, essas plantas, elas conseguem se associar, se juntar com bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizóbio. Essas bactérias estão no solo, entram na raiz da planta e lá dentro formam nódulos. E aí então elas passam esse nitrogênio que captam da atmosfera para a planta e em troca recebem glicose. Outras espécies de plantas também podem fazer essa associação com alguns fungos fixadores de nitrogênio. Bem, a partir daí, esse nitrogênio orgânico vai sendo passado de plantas para animais, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, até chegar então a sofrer a ação dos decompositores, quando esses seres morrem. E a partir daí, esses decompositores transformam o nitrogênio orgânico em amônia, num fenômeno chamado de amonização. Então, o primeiro fenômeno nós temos aqui a fixação, que é feita então por esses micro-organismos que nós acabamos de citar. Depois nós vamos ter a amonização, a transformação do nitrogênio orgânico em amônia. A amônia, ela fica no solo, mas ela é tóxica para a maioria das plantas. Mas existem algumas plantas que conseguem fixar essa amônia. Mas a grande maioria realmente vai precisar de nitrato. Então essa amônia tem que ser transformada em nitrato num processo chamado de nitrificação, que é feita por bactérias nitrificantes. Acontece que essa nitrificação ela não é direta, ela acontece por etapas. Primeiro a amônia se transforma em nitrito. Esse processo é chamado de nitrosação e é feita por bactérias como nitrosomonas e nitrosococos. Agora sim, o nitrito passa a ser nitrato. Esse fenômeno é chamado de nitratação e é feito por bactérias como a Nitrobacter. Então veja que a nitrificação ela se divide em 2 etapas, nitrosação e nitratação. Agora, esse nitrato ele pode ser absorvido pela maioria das plantas, mas também ele pode ser transformado novamente em gás de nitrogênio para a gente fechar o ciclo. Esse fenômeno é chamado de desnitrificação e que é feito por bactérias desnitrificantes. A amônia também pode sofrer desnitrificação e voltar a ser gás de nitrogênio para a atmosfera. Ou seja, resumindo o que nós acabamos de falar, nós temos aqui esse esquema. Veja, o nitrogênio na forma gasosa, o gás de nitrogênio sendo fixado e aí transformado em nitrogênio orgânico. Aqui eu tenho a fixação. Esse nitrogênio orgânico transformado em amônia, você sabe que isso é a amonização,
feita então por decompositores, e agora a amônia é transformada em nitrato, em 2 etapas: nitrosação e nitratação. Isso tudo é a nitrificação, a transformação de amônia em nitrato, e o nitrato volta então a ser gás de nitrogênio através da desnitrificação. Esse é o resumo do ciclo do nitrogênio. Nós sabemos que a adubação é um método onde nós adicionamos nutrientes ao solo. Ela pode ser feita através de adubos químicos, mas existe uma forma de eu adubar esse solo usando as próprias plantas. Isso é chamado de adubação verde. Muitas das vezes o solo está carente em nitrato, e como a maioria das plantas precisa de nitrato no solo, é importante adicionar esse nitrato. Mas como eu posso fazer isso? Para isso, nós vamos utilizar plantas ricas em nitrogênio. Quem são as plantas ricas em nitrogênio? As leguminosas, porque elas fazem aquela relação mutualística com as bactérias rizóbio. Então, a leguminosa, ela pode crescer num solo pobre em nitrogênio. Se eu tenho um solo pobre em nitrogênio, o ideal é eu plantar uma leguminosa, um feijão, uma soja, uma ervilha, uma lentilha, um amendoim. E essa planta vai crescer num solo carente em nitrogênio. Por quê? Porque a leguminosa consegue fixar nitrogênio graças àquela associação com a bactéria rizóbio. Depois que eu faço a colheita, eu pego pedaços dessa planta, faço a colheita, e o que sobrou desses vegetais eu vou cortar e introduzir no solo. Essas leguminosas, como elas são ricas em nitrogênios, vão sofrer decomposição, e esse nitrogênio orgânico se transforma em nitrato, fertilizando o solo. Agora sim eu posso plantar, por exemplo, um cereal. Os cereais dependem de nitrato do solo. Então eu adicionei esse nitrato quando eu implementei naquele solo a leguminosa que é rica em nitrogênio. Agora o cereal ele pode se desenvolver, mas lógico, depois que o cereal ele cresce e eu faço a colheita, esse solo vai ficar carente novamente em nitrato. O que eu faço agora? Planto novamente a leguminosa, que pode crescer nesse meio novamente. Então, isso eu chamo de rotação de culturas. É o método em que eu fico alternando uma leguminosa e um cereal na minha plantação. Isso é muito importante porque vai evitar, por exemplo, o uso de fertilizantes químicos que podem causar mal ao meio ambiente, e até mesmo contaminar esse produto. Olha as vantagens da adubação verde e da rotação de culturas. Aumento a fertilidade do solo, eu controlo a erosão, já que as leguminosas podem fazer essa proteção do solo, eu aumento a quantidade de matéria orgânica, tornando esse solo mais fértil. Com isso, eu vou também evitar o acúmulo de água, eu vou evitar, na verdade, a impermeabilização do solo. O solo melhora a infiltração da água e essa retenção de água, evitando a lixiviação. Olha que interessante também, a rotação de cultura e também a adubação verde é muito interessante para controle de pragas e ervas daninhas, ou seja, eu não só vou evitar usar adubos químicos nesse ambiente, como eu também vou evitar o uso de pesticidas, de inseticidas, porque eu já vou, a partir desse método, naturalmente controlar pragas, ervas daninhas, ou seja, espécies indesejáveis. Esse foi o ciclo de nitrogênio, rotação de culturas e também a adubação verde. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.